Olá amigos do YouTube, bem-vindos ao nosso canal Ateliê Ana Paiva. Convido vocês para aprender cartonagem, que é uma técnica de papelão revestida com tecido. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer caixa. Caixa é a base da cartonagem. Hoje nós vamos fazer uma caixa 20 por 20, que é uma caixa com tampa. Ela vem separada assim o kit certinho da tampa e da base de baixo, tá? Essa tampa e a base de baixo, para os nossos alunos aqui do ateliê, vem o kit separadinho. Ele só tem que desmembrar e começar a cortar o tecido. A tampa, eu preciso de uma base, um tecido para base, parte interna, e 4 pedaços de parte interna para fazer as laterais. Acabamento externo, preciso de 4 partes para o acabamento externo e preciso de um pedaço para o acabamento externo, já cortadinho. Parte de baixo da caixa, que é a base dela, eu preciso de um tecido para interno e 4 tecidos para interno, ó. Aqui separadinho vem o lado externo. Preciso de mais 4 pedaços para o lado externo, tá? Esse é o duplex, que vai fazer o acabamento por fora. E preciso de um tecido para base, que vem por baixo. Depois de cortarmos todo o tecido e separarmos o tecido, nós precisamos começar a colagem. Então todos eles vão ser colados e colocados sobre o tecido, tá? Todos eles. O que nós vamos precisar para essa aula? Nós vamos precisar de cola, um pratinho para cola, o rolinho, pincel e fita crepe, placa de corte e um cortador. Vamos colocar cola. Toda vez, para que serve o rolinho? Toda vez que nós colarmos e ficar com excesso de cola, é com o rolinho que nós vamos tirar. Tente colocar o menos de cola possível, para não ficar com excesso e não manchar o seu tecido, tá? Passe bem a mão. Lado oposto, nós vamos precisar virar uma borda. Por que virar essa borda, gente? Esse é o acabamento da parte da caixinha, das laterais da caixa. A espátula, para que eu uso? Para puxar, não ficar com barriga aqui em cima. Fica bem puxadinho o tecido. Aperto as laterais e assim estão coladas as nossas partes que nós precisamos para montar a caixa. Todas as peças internas nós precisamos virar a borda, tanto da parte da tampa quanto da parte de baixo da base. Por que virar a borda? Porque a hora que nós montarmos a caixa, o acabamento vem aqui dando acabamento a essa parte de cima, tá? Todas as minhas peças estão coladas. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o corte dessas peças. Eu preciso agora de uma placa de corte e preciso de um cortador circular. Vocês devem estar me perguntando se pode usar algum outro material além da placa de corte. Eu já fiz vários testes. O cortador circular, que tem uma lâmina cara, ele perde o corte da lâmina, tá? E se cortar isso em vidro, vai riscar seu vidro. Seria necessário uma placa de corte mesmo para esse acabamento. Já fiz teste de cortar com tesoura as bordas. O que pode acontecer? Ficar cheio de rebarbas e daí não dá um bom acabamento, tá? Encosta no papelão e vou. Posso puxar? Não, não pode puxar, o tecido desfia, tá? Olha, cortadinho para um acabamento perfeito. Vou cortar mais um para vocês, para não ficar dúvida. Encosto no papelão e puxo, ó. Se eu estragar a lâmina no vidro lá, que eu não tenho a placa de corte, o que vai acontecer? Ela não vai me cortar desse jeito, ela vai mastigar o tecido. Depois de todas as peças cortadas e alinhadas, ó, eu tenho a base da tampa, eu tenho as laterais da tampa coladas e cortadas. Eu tenho a base de baixo com todas as laterais coladas e cortadas. Eu vou para o acabamento.
todo o meu acabamento, ele tem que ser colado no centro e cortado as bordas. Por que isso? Porque eu preciso agora dar acabamento ao duplex. Eu não posso deixar cortado para desfiar esse tecido. Todos eles, quando é acabamento, eu colo o duplex bem no centro. O acabamento do duplex, ele é um lado branco e o outro lado marrom. Aqui o tecido é preto, mas o que eu preciso? Sempre colar do lado branco. Quando o tecido for claro, ele vai escurecer o meu tecido, então eu colo sempre do lado branco. A tampa, ela é 1 centímetro maior que a base. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os quatro lados e vou medir. Sempre o lado menor, eu vou pôr fita só embaixo, que é assim, ó. Por quê, pessoal? Por causa que eu vou ter que colá-lo primeiro, tá? A parte maior, ela tem uma basezinha maior que serve para fechar as laterais, para a caixa não ficar aberta. Então, ó, a parte maior eu coloco na lateral também. 2 menores só embaixo e os 2 maiores em cima também, tá? Não encosto a fita muito na ponta para que não saia, fique para fora aparecendo a fita. Colocadas as fitas, parte de menor só embaixo, parte maior nas laterais também. Eu faço isso na parte da tampa e na parte de baixo da caixa. Daí, pessoal, isso é muito importante. Eu ponho cola no pincel, vou levando devagar meu pincel para baixo, porque eu não quero que a cola escorra para a parte do tecido. Se tiver rebarba de pelinhos do tecido, a gente passa o dedo para tirá-los, para eles não ficarem para o lado de dentro da caixa. Eu vou encostar ponta com ponta e vou puxando. Eu não encosto totalmente o tecido em toda a borda, porque ele pode sujar aqui dentro. Ai, Ana, sujou. Deixa que a cola é transparente e ela seca. Eu segurando, viro. Tenho que segurar para virar, ó, apoiando e encosto na mesa. Pego a segunda parte, que a fita tá só embaixo, seguro novamente, viro. Agora eu tenho 3 bordas para colocar a cola. Então eu coloco aqui atrás, sempre com o pincel deitado. Novamente, agora eu coloco primeira ponta e deixo ela levantada. Por que deixo levantada? Para que não suje inteira de cola. Daí eu venho para a parte de cá, desse outro lado e ponho. Viro com a mão por dentro, eu encosto e vou puxando a fita, olha. Não posso deixar que aqui fique afundadinho, sempre retinho. Viro novamente, agora ela já está mais firme e passo cola nos 3 lados. Olha o que acontece, aquela base maior, onde tem a fita, ela vai fechar a base menor, que tem a largura da base da caixa. Assim nós montamos a tampa. Esse formato de caixa é o que vai valer para tudo, essa montagem é o que vale para tudo, tá? Na cartonagem. O que acontece? Ó, eu tenho a tampa. Eu vou montar a base para vocês agora, para quem não pegou direitinho, pegar. A base é menor, nós vamos fazer novamente cola no prato, pincel, pega pouca cola e vem com ele para a parte de baixo. Desce ele para não escorrer cola na parte da frente do tecido e começo novamente pelo que tem fita só embaixo. Ó, tomo cuidado, seguro para virar, porque senão ele solta. E faço essa parte, ó.
Nunca a cola vem aqui, mas eu posso passar o dedo assim sem tirar a cola, colocando o tecido que tá com fiapinhos para dentro. Ó, levanto, abaixo a fita, ó, e segurando eu viro novamente, cola nos 3 lados. Ó. Passo cola. Ai, Ana, coloquei pouca cola. Tira, coloca a cola novamente, porque não vai colar, tá, pessoal? Ó, seguro levantadinho o lado de cá e abaixo só um lado. Daí venho pro lado de cá, abaixo o segundo lado, centralizo e venho para trás. A mão sempre por dentro, para que eu possa empurrar se ficar afundadinho, ó. Viro novamente, próximo lado. Ó, eu acho muito importante essa fase de aprender a montar caixa, é a base de tudo na cartonagem. Então, ó, prestem atenção, ó. Eu levanto um lado, abaixo a fita, daí eu venho pro outro e abaixo a fita aqui, ó. Vou empurrando com a mão por dentro para não ficar fundo. O mais importante, pessoal, não deixar nada afundado aqui. Tudo em linha, ó, retinha, com a base da caixa. Tá secando, nós vamos colar o acabamento. Como a caixa é quadrada, 2 acabamentos eu viro em cima e embaixo e deixo abertas as laterais. E 2 acabamentos eu viro os 4 lados para dentro. A tampa é a mesma coisa, por ser quadrada, eu fecho em cima e embaixo e deixo 2 laterais abertas e deixo 2 laterais fechadas, os 4 cantos, tá? Toda vez que nós formos colar o tecido na tampa, nós temos que tirar a fita. Por quê? Porque essa fita, quando a gente põe cola, ela marca o tecido ou ela com o tempo fica amarela e ela estraga o nosso tecido. Então é assim, ó, tiro toda a fita, mas não tiro a fita lateral, que é o mais importante, que vai me dar uma estrutura para essa caixinha. Tiro todas as fitas, ó. Ai, Ana, tá desfiando o papelão, tá rasgando. Não tem problema, ela vai ficar perfeita, porque nós vamos fazer o acabamento com o tecido, tá? Pode ficar um pouquinho de fita aqui em cima? Não, tira tudo. O que pode ficar são nas laterais só. Passo cola, agora não é no prato, diretamente na caixa. Eu vou deixar um pouco mais de cola para vocês verem qual é a função do nosso rolinho. Vou passar, ó, para vocês verem, eu tô passando de pé. As rebarbas de tecido, de fiapinho que fica, eu vou tirando todo. Vocês estão vendo que ficou com excesso de cola? O que que eu vou fazer? Eu vou passar o rolinho para tirar esse excesso. Não posso deixar excesso de cola? Não posso, porque esse excesso de cola também mancha o tecido. Daí o meu tecido da tampa já está cortado. Eu vou virar e colar bem no centro, ó. Aperto, viro e passo bem a mão para tirar todas as ruguinhas. Ai, Ana, não colou direito, eu passei pouca cola, mas a cola tá ali. Então nós temos um truque para isso. Sempre tem um ferrinho à mão e passa toda a cola que secou, ainda mais em dia de muito calor. Ela tá ali. Quando a gente aquece, ela amolece e volta a colar. Importante, depois de colar, tira as ruguinhas, você cortar os 4 cantos na diagonal. Muito importante, ó, eu vou cortar na diagonal, mas eu não posso cortar muito próximo, eu tenho que deixar um espacinho no tecido. Daí olha só, vou passar cola,
e vou passar ou a mão ou puxar com a espátula, para no início, quem não tem muita prática, puxa e segura um pouquinho, ó. Tá? Para não ficar embaulado aqui ou ficar com sobra de tecido. Vou virar do lado oposto e vou passar cola desse lado agora, a mesma coisa. Ai, Ana, o que eu faço com essa borda agora? Essa borda, ela é feita da seguinte forma, ó. Passo cola, eu dobro as bordinhas para dentro e puxo como se fosse um presentinho, ó. Tem alguns tecidos, muito importante. Todo tecido que a gente usar, 60% tricoline. Tem alguns tecidos que eles são tricoline, tem um pouquinho de mistura, eles são mais durinhos, que é o caso desse. Então você segura um pouquinho mais e ele cola, tá? Vou virar o lado oposto e vou colar aqui, ó. Novamente eu vou dobrar as pontinhas para dentro como um presentinho, ó. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês que duas bordas são abertas e duas são fechadas? Lembra disso? Então, agora é a hora. Vou começar pela borda aberta. Passa cola aqui. Nessa hora eu gosto que vocês façam só com o pincel, porque o rolinho ele espalha tanto que ele mancha o tecido, tá? Então, ó, de dentro para fora, vou passando cola, ó. Passo nas laterais, por quê? Porque eu já venho, colo, encaixo e já ponho na lateral, ó, tá? Vou por fita nas duas pontas. Nas duas pontas eu ponho fita assim. No meio eu vou puxar uma fita maior e vou pôr uma fita aqui na extremidade, vou colar ela de comprido. Por quê? Essa fita que eu ponho assim de comprido, o que acontece? Ela pega toda a extremidade, ela não me deixa nenhum pontinho sem fita, para que haja colagem direitinho e não fique bordas abertas. Aqui na lateral eu viro e aqui nessa outra lateral eu viro. Por que eu pus a fita? A fita eu pus para segurar quando o tecido é mais durinho e ele não para, tá? Lado oposto novamente, eu vou com a lateral aberta. Ó, de dentro para fora. Passo cola. Ana, pode ficar excesso nessa hora? Um pouquinho a mais do que quando você cola tecido no papelão. Por que um pouco a mais? Porque aqui nós temos duplex, não vai o tecido direto na cola, vai o duplex. Então um pouquinho a mais, não excesso, nunca excesso de cola. O excesso de cola pode vazar para os lados ou ele pode passar aqui e borrar o tecido aqui em cima. Mesmo processo. Põe uma fitinha, se não estiver fechando direitinho, ó. Tá? E ponho fita. Aqui agora, lembra daquele lado que é fechado os 4 lados da lateral? Agora ele vem fazer o acabamento aqui. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola para fazer o acabamento, sempre de dentro para fora com pincel, porque o que acontece, essa cola não pode me borrar todo o tecido que tá aqui, que não vai sair. Dependendo de alguns tecidos, ele mancha tanto que não adianta nem passar um paninho com água. Então é na hora. Muito importante,
pôr a fita crepe de lado e depois colocar uma de comprido, para nenhuma borda ficar levantadinha, tá? A fita é super importante, ó. Vai falar, ai, nós vamos gastar muita fita. Gasta-se muita fita sim, mas é para o melhor acabamento. Ana, posso deixar uma bordinha sem fita? Não, não pode. Lado contrário a esse, sempre eu vou no lado dos opostos. Último lado, coloco a fita, coloco a cola, né? Passo de dentro para fora, ó. E coloco a última lateral. Quanto mais organização nós tivermos no trabalho e limpeza, melhor é, porque rende mais o trabalho de vocês, tá? Ó, nas laterais, na ponta de atravessado e no meio. Esse acabamento é muito importante. Novamente, parte de baixo é o mesmo processo da tampa. Tiro toda a fita, passo cola, colo no centro. Importante, posso deixar as fitas daqui? Posso. Cortar os 4 cantos na diagonal. Cortou as diagonais, os 2 lados abertos nas pontas são os primeiros a serem colados, fita só na parte de cima. E os 2 lados menores, estou fechado os 4 cantos, vamos colocar para fazer o acabamento e fita em tudo, em todas as pontas e de comprido, para que fique bem fechadinho. Vocês vão me perguntar, quando eu tiro a fita? Se o dia estiver quente assim, você pode tirar a fita no final da tarde, se fez de manhã, se fez à noite, tira no dia seguinte. Quando você tira a fita, observa que lembra que eu falei muito sobre a fita nos cantos. Nossos cantos estão perfeitos. Ó, escolhi o acabamento de dentro. Por que que eu virei a bordinha, pessoal? Para que fique um acabamento perfeito. E a parte externa. Parte de baixo, olha, acabamento perfeito, a fita segurou direitinho e deu um bom acabamento lateral. Agora vocês podem usar a criatividade para fazer vários formatos diferentes de caixa com vários tecidos diferentes, olha. Aqui estão alguns modelos, tamanho grande, pequeno, para presente. Qualquer caixa vocês podem fazer de qualquer tamanho agora, tampa e base, que é o mesmo processo de montagem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Inscrevam-se no canal para receberem todas as novidades e deixem lá seus recadinhos para dizer o que vocês querem aprender. Um beijo, muito obrigada pela atenção e até a próxima!